Fala, fiel! O clima no Corinthians tá fervendo e a gente precisa atualizar tudo o que tá rolando nos bastidores do Timão, porque a coisa tá longe de estar tranquila. Começando pela manhã movimentada que rolou no CT Joaquim Grava. O presidente interino Osmar Stabil chegou se apresentando oficialmente ao elenco, tentando passar aquele papo de serenidade depois da eliminação na Sul-Americana. Mas convenhamos, tranquilidade mesmo tá em falta. O elenco voltou da Argentina ainda digerindo a queda e já teve que lidar com uma reunião nos vestiários. O presidente quis mostrar que mesmo de forma interina, tá cuidando de tudo. O problema é que essa estabilidade vendida ali dentro não convenceu todo mundo. E nos bastidores, meu amigo, o burburinho é forte. Não é só insatisfação, é preocupação. E das grandes. Nomes pesados do elenco como Memphis Depay e Rodrigo Garro estão apreensivos com o rumo do clube. E não é só eles, não. Todo o entorno como empresários e o staff desses jogadores já está em alerta. O papo que rola é o seguinte: abriu a janela, pintou proposta e a chance de saída aumenta. Não significa que eles querem sair, mas que a situação atual favorece negociações, especialmente com atrasos de luvas bônus e outras pendências contratuais. E aí quem segura essa bomba Fabinho Soldado, o cara que virou o pilar da gestão de futebol do clube. Ele é quem segura o vestiário, quem acalma os ânimos e quem faz a blindagem entre diretoria e elenco. É o homem de confiança dos jogadores. Só que até ele tá sendo assediado, o Santos, desesperado por uma reviravolta na temporada, botou os olhos no Fabinho. Cogitam até dar pra ele um cargo acima do que ele ocupa hoje no Timão. Imagina só sair de diretor executivo e virar praticamente um CEO do futebol santista. Com grana maior, poder de decisão maior e o desafio de reerguer o peixe. Tentador, né? E olha, o Fabinho ganhou moral porque ele ajudou a reconstruir o elenco do Corinthians. Foi peça-chave nas contratações que deram outra cara ao time Depay, Hugo Souza Carrillo. Ele não trouxe o Garro, mas ajudou a organizar tudo depois. E agora justo ele pode sair. E se ele sair, aí segura essa bomba presidente interino? Porque o Osmar Stabil, por mais boa vontade que tenha, não vai concorrer nas próximas eleições. Ou seja, ele é um gestor provisório que vai atravessar uma das janelas mais decisivas dos últimos anos? Vai precisar lidar com a permanência, ou não, de peça-chave com o pagamento de dívidas, com a ameaça de transfer ban e com contratos milionários que estão na mesa como o da Adidas. Sim, rolou reunião com a Adidas, e o clube quis entender direitinho o que é verdade e o que era exagero do ex-presidente Augusto Melo, que saiu dizendo que o contrato seria o maior da história, ultrapassando a casa de 1 bilhão. Na prática, o que tem é uma proposta de aproximadamente 700 milhões com luvas de 100 milhões antecipadas em parcelas. Dá ali por volta de 50 milhões por ano, um contrato importante, claro, mas que precisa ser muito bem analisado. Principalmente porque a Nike ainda tem cláusula de renovação automática até 2029. Ou seja, não é só assinar com a Adidas e correr pro abraço, tem que notificar a Nike, negociar distrato e calcular multa. E essa multa, para quem acha que é valor fixo, não é. É baseada no lucro projetado que o Corinthians teria com a Nike até o fim do contrato. Ou seja, é cálculo complexo e dependendo do valor pode até inviabilizar o rompimento. E quem vai tocar essa negociação toda é a diretoria transitória. Pesado, né? E ainda tem o caso Roger Guedes. O atacante, hoje ganhando rios de dinheiro no Catar, deu entrevista dizendo que sonha em voltar ao Corinthians. Falou que se imagina jogando ao lado de Yuri, Memphis e Garro e jogou aquele charme no ar. É só o clube querer. Mas ele ainda tem contrato até meados de 2026, então se quiser vir, agora vai ter que abrir mão de muita grana. Ou esperar mais 1 ano e meio para voltar. Só que a pergunta que fica é: o torcedor quer ele de volta? Porque a forma como ele saiu deixou muita gente magoada. Mesmo com toda a qualidade que tem, muita gente ainda não engoliu o timing da saída no meio de uma semifinal e com discurso de sonho no Catar. Mas bola ele tem, isso é inegável. E numa reconstrução como essa, qualquer reforço que chegue para decidir pode ser bem-vindo. E enquanto tudo isso rola, o Corinthians tenta manter uma aparência de normalidade mesmo com a crise institucional instalada. A presidência interina tem que negociar com Adidas e Nike, lidar com possíveis saídas de jogadores, cuidar de dívidas milionárias e ainda tentar manter alguma competitividade em campo.
E tudo isso sem garantias de continuidade após as próximas eleições. Como faz? E é nesse meio de caos que surge a dúvida se o Fabinho Soldado sair, quem segura o rojão. Porque hoje ele é o último fio de equilíbrio dentro do clube. Se ele sair, a coisa pode desandar de vez. A situação vai além do vestiário. Ela afeta a alma do clube. O Corinthians, do jeito que está hoje, virou um território de incertezas, onde até quem ainda está tentando fazer o certo, como o Fabinho, começa a repensar se vale a pena seguir. E quando até os pilares duvidam, a estrutura toda começa a balançar. O problema não é só perder jogador ou dirigente, é o impacto emocional que isso gera em quem fica. O clima de instabilidade vai contaminando o ambiente, criando desconfiança, medo, falta de foco. O jogador entra em campo pensando no extrato bancário, no que ficou de receber, em quem vai ser o novo presidente, no diretor que pode sair, e não só no jogo. E isso, meu amigo, acaba refletindo diretamente nos resultados. A gente está vendo um Corinthians que dentro de campo já sente o baque. A eliminação recente na Copa Sul-Americana é só um sintoma. E o que vem pela frente pode ser ainda mais desafiador, porque o clube vai precisar montar uma estratégia sólida no meio do caos e fazer isso sem uma presidência definida, com diretorias estatutárias recém-demitidas e com um cenário político instável, é tarefa para poucos. O que a gente vê é um clube tentando andar para frente, mas com um elástico puxando para trás. E nesse cabo de guerra, o torcedor sofre sem saber o que esperar. Enquanto isso, o fantasma da dívida volta a rondar com força. O Corinthians não vive só de problemas de gestão momentânea. Tem processos rolando, cobranças em curso e ameaças reais de punições esportivas, como o famigerado transfer ban, que pode impedir o clube de registrar novos jogadores. Tudo por causa de pendências com antigos contratos, como os de Félix Torres, Rodrigo Garro e o próprio Rojas. Tudo isso está sendo analisado agora, nesse exato momento. Se a justiça bater o martelo desfavoravelmente ao clube, a bomba explode no colo de um presidente que nem sabe se vai estar ali daqui a 2 meses. E como é que ele vai administrar isso com a serenidade necessária? Impossível! O Corinthians precisa resolver tudo isso enquanto tenta convencer Adidas e Nike de que tem comando, de que tem direção, de que sabe o que está fazendo. Mas será que tem mesmo, porque é uma diretoria interina, com poderes limitados e tempo contado? E ainda assim, ela é quem está encarregada de decidir o futuro de um dos maiores contratos da história recente do clube? É essa mesma diretoria que tem que sentar com a Nike e mostrar que o clube está disposto a mudar de fornecedora, mas sem rasgar contrato. Precisa mostrar habilidade, capacidade de negociação e frieza para lidar com uma multa que ainda nem foi calculada, mas que pode passar facilmente da casa das dezenas de milhões. E tudo isso com a pressão da Adidas oferecendo um valor que no papel parece atraente, mas que precisa ser esmiuçado. Porque quando você divide 700 milhões por muitos anos, a conta anual não é tão alta assim. Principalmente considerando que a Nike, apesar de todos os problemas de logística, ainda tem uma cláusula de renovação automática até 2029. A troca de fornecedor pode até parecer lógica no marketing, na estética, nas faixas bonitas, mas no fim do dia é o financeiro que manda. E o Corinthians hoje não pode errar nesse tipo de decisão. Não tem mais espaço para contratos ruins, para decisões emocionais, para promessas que não se sustentam. Tudo precisa ser calculado, planejado e comunicado com total transparência. É por isso que a reunião com todas as comissões internas do clube, que aconteceu nos últimos dias, foi tão importante. Pela primeira vez em muito tempo, parece que tentaram fazer as coisas de forma aberta. Chamaram todos os departamentos para entenderem juntos o que estava sendo tratado com a Adidas, para que ninguém ficasse no escuro, para que não virasse mais uma daquelas negociações feitas nos bastidores e reveladas só quando o estrago já estava feito. Isso é o mínimo, mas num clube que passou anos sendo conduzido por decisões centralizadas, é uma mudança de postura relevante. Agora resta saber se isso vai se manter ou se foi só um lampejo. Enquanto isso, do lado da torcida, a desconfiança reina. Tem muita gente que até apoiava a saída do Augusto Melo, mas que agora começa a repensar se o momento era o certo. Derrubar um presidente no meio de uma temporada é sempre traumático. E quando isso acontece sem um plano claro de transição, os impactos são imediatos. Jogador sente.
comissão técnica sente, o torcedor sente, porque o time em campo não se isola do que acontece fora dele. A instabilidade política vira instabilidade esportiva e o Corinthians está pagando esse preço agora. E se o Fabinho Soldado, que hoje é o único que ainda passa alguma segurança, resolve aceitar uma das ofertas que estão pipocando, aí sim a coisa desanda de vez. Porque ele é o último elo entre a diretoria e o elenco. É o cara que os jogadores respeitam, que sabem que vai lutar por eles, que tenta apagar os incêndios antes que virem tragédias. E não é só o Santos que tá de olho nele, não. Qualquer clube que quiser um profissional competente, respeitado no meio e com bom trânsito, no mercado pode tentar tirá-lo. E hoje, sinceramente, quem garantiria que ele vai ficar? O clube tem força para segurar esse nome, tem projeto para mostrar para ele, tem segurança para prometer que as coisas vão melhorar, porque só com discurso ninguém segura ninguém. E é nesse cenário de instabilidade que aparece o Roger Guedes sorrindo e acenando, dizendo que sonha em voltar. É claro que é sedutor imaginar ele de volta ao lado de Yuri Alberto Memphis e Garro. É um ataque dos sonhos, mas o que pesa é o jeito que ele saiu. Aquela saída no meio da semifinal com justificativa de sonho no Catar ainda não desceu bem para muita gente. Tem torcedor que não perdoa, mas tem também quem acha que o perdão vem com gols. E o Roger Guedes sabe disso. Por isso ele está tentando reconstruir essa ponte. Não há negociação em andamento, isso é importante deixar claro. Mas ele já está semeando o terreno. E se um dia voltar, vai ser porque começou esse movimento agora? O problema é que o Corinthians não está em condição de planejar um retorno desses com tranquilidade. Não sabe nem quem vai estar na cadeira da presidência daqui a pouco, quanto mais fazer projeção salarial de um atleta que ganha salário europeu. Se for para voltar, ele vai ter que aceitar outra realidade. Ou vir mais para frente quando o contrato dele com o clube do Catar estiver perto do fim, só que até lá muita coisa muda. O elenco muda, a diretoria muda, o futebol é dinâmico demais para esse tipo de certeza. Enquanto isso, a torcida assiste tudo com apreensão. O clube virou uma montanha-russa emocional, onde a cada dia surge uma nova incerteza. E num cenário assim, fica difícil até para o torcedor se conectar de verdade com o time. Porque quando o extracampo pesa tanto, o futebol some, o foco desaparece. E o que sobra é a frustração. E agora, com todos esses ingredientes juntos, presidente interino, diretoria desmontada Adidas, de um lado Nike, do outro jogadores insatisfeitos, possível saída do Fabinho e a lembrança do Roger Guedes, o Corinthians vive um dos momentos mais delicados dos últimos anos. A crise é institucional, é esportiva, é emocional. E para sair dela vai precisar muito mais do que palavras bonitas. Vai precisar de decisões firmes de planejamento de gestão de verdade. Porque senão o abismo tá logo ali e não adianta vestir a camisa mais bonita do mundo se por baixo dela só tem insegurança. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um novo burburinho começa a ganhar força: o possível retorno de Lucas Piton ao Corinthians. A especulação surgiu após informações de que o Vasco da Gama não teria efetuado o pagamento de uma das parcelas acordadas na negociação pela contratação do lateral esquerdo. Embora nenhuma das partes envolvidas tenha se pronunciado oficialmente até o momento, o cenário abriu espaço para uma série de conjecturas entre jornalistas esportivos, torcedores e comentaristas. Lucas Piton, que chegou ao Vasco com grandes expectativas, rapidamente se tornou peça-chave no elenco cruzmaltino. Suas boas atuações ao longo da temporada renderam elogios e consolidaram sua posição como titular absoluto. No entanto, o modelo de negócio firmado entre Vasco e Corinthians previa pagamentos parcelados pela aquisição definitiva do atleta. E segundo fontes ligadas à transação, o clube carioca estaria inadimplente em uma das etapas do acordo. O suposto atraso no pagamento pode ter consequências imediatas, uma vez que cláusulas contratuais geralmente prevêem a reversão da negociação em casos de inadimplência. Com isso, não está descartada a possibilidade de Lucas Piton retornar ao Corinthians, clube que o revelou e onde já possui identificação com parte da torcida.
Alguns rumores indicam que o Timão, ciente da situação financeira delicada do Vasco, já estaria monitorando atentamente os desdobramentos, enxergando no eventual retorno do lateral uma oportunidade estratégica para reforçar o elenco sem grandes investimentos. Ainda que o cenário seja tratado como hipótese, a notícia rapidamente se espalhou pelas redes sociais e alimentou discussões entre torcedores de ambos os clubes. No lado vascaíno, há quem tema pela perda de um jogador importante em meio à temporada, enquanto os corintianos se dividem entre a possibilidade de reforçar a equipe e a preocupação com o planejamento esportivo que levou à venda do atleta. Meses atrás, vale lembrar que o mercado da bola é permeado por negociações complexas e muitas vezes decisões estratégicas que nem sempre são divulgadas integralmente ao público. Até o momento, nem Vasco nem Corinthians, tampouco os representantes de Lucas Piton, emitiram comunicados oficiais confirmando ou negando a informação. Fato é que, enquanto não há definição, o nome de Piton volta a circular fortemente no noticiário alvinegro, deixando no ar a possibilidade de um retorno que, até pouco tempo, parecia improvável. O desenrolar dessa história promete movimentar os próximos dias e, como acontece frequentemente no futebol brasileiro, tudo pode mudar rapidamente. Fica a expectativa para saber se esse rumor se concretizará ou se permanecerá apenas como mais uma especulação no agitado mercado da bola. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!